Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas histórias que parecem roteiro de filme. Uma história de coragem, de estratégia e, quem sabe, de destino. Tudo isso no coração de um dos maiores impérios que o mundo já viu. É uma história que mostra como, às vezes, uma única pessoa no lugar certo pode sim virar o jogo completamente. E a grande pergunta que fica é essa aí. Será que a coragem de uma única pessoa pode mesmo mudar o destino de um império inteiro? É o que a gente vai descobrir, acompanhando a jornada de uma mulher que, contra todas as probabilidades, desafiou o poder absoluto para reescrever o futuro do seu povo. Bom, para a gente entender essa história, primeiro, vamos montar o palco, né? Onde é que tudo isso acontece? A gente está no gigantesco Império Pérsia, governado pelo rei Xerxes I, um monarca com o poder absoluto sobre um território imenso. E quando a gente fala em imenso, não é exagero. Olha esse número, 127. Essa era a quantidade de províncias do Império. Para ter uma ideia da escala, isso ia da Índia de hoje até a Etiópia. Era um colosso de poder, tudo sob o comando de um único homem. E aqui está o pulo do gato. Um poder desse tamanho era movido basicamente pelo capricho do rei. Num belo dia, no meio de uma festa, ele se sente ofendido porque a rainha Vasti se recusa a ser exibida como um troféu. A reação dele? Ele simplesmente destitui a rainha. E assim, de uma hora para outra, o trono mais importante do império, ao lado do rei, fica vago. E é aqui que a nossa história dá uma guinada. A gente sai dos salões luxuosos do palácio e vai para as ruas da capital, Suzã. É lá que a gente conhece a nossa protagonista, Hadassa, uma jovem judia, órfã, que foi criada pelo seu primo, Mordecai. Bom, com o trono vago, o rei manda buscar as mulheres mais bonitas de todo o império para escolher uma nova rainha. E Hadassa, por sua beleza, acaba sendo levada para o palácio. Lá, ela recebe um novo nome, um nome persa, Ester, que significa estrela. E olha, esse nome não poderia ser mais profético. E nesse momento, Mordecai dá uma instrução para ela que é crucial. Sabendo dos perigos de ser uma estrangeira, uma judia naquele ambiente, ele diz: não conte para ninguém de onde você veio. Não revele sua origem. Essa ordem vai ser o centro de toda a tensão que está para acontecer. E o inacreditável acontece. De todas as mulheres, Ester é a que mais agrada ao rei. A órfã, a exilada, é coroada a rainha do maior império da terra. Tudo isso enquanto guardava o seu segredo mais profundo, as 7 chaves. Mas a gente sabe, né? Toda grande história precisa de um grande vilão. E é aqui que entra em cena Amã, um sujeito extremamente ambicioso, arrogante, que o rei promove ao cargo mais alto de todo o reino. A chegada dele é o que prepara o terreno para o grande conflito da nossa história. E o choque entre eles era inevitável. O rei ordena que todo mundo se curve diante de Amã. Só que o Mordecai, por causa da sua fé, se recusa. Ele não se ajoelha diante de nenhum homem. Para o ego gigantesco de Amã, essa recusa não é só uma desobediência, é uma ofensa mortal. E a reação de Amã é totalmente desproporcional. A raiva dele é tão grande que punir só um homem não é o suficiente. Ele decide que vai exterminar todo o povo judeu do império. Ele convence o rei, lança o por, que é como se fosse um dado, a sorte, para escolher o dia do massacre. E o decreto é assinado e enviado. A sentença de morte se torna oficial. Imagina o desespero quando essa notícia se espalha. Um luto toma conta de todo o povo. Mordecai rasga as próprias roupas em praça pública. Ele sabe que só existe uma esperança, uma única pessoa que talvez possa fazer alguma coisa, a rainha Ester. E ele manda uma cópia do decreto para ela. Só que esse pedido coloca a Ester numa situação impossível, uma verdadeira sinuca de bico. A lei persa era absoluta. Ninguém, mas ninguém mesmo, nem a rainha, podia entrar na presença do rei sem ser chamado. A punição era morte na hora. A única chance era se o rei, por vontade própria, estendesse o seu cetro de ouro. A Ester hesita, claro. É a vida dela que está em jogo. E é aí que o Mordecai envia uma mensagem para ela que é poderosa demais e que ecoa até hoje. Ele basicamente diz: pense bem. Talvez não seja coincidência você ser rainha. Quem sabe se não foi para um momento exatamente como este que você chegou onde chegou. E a pergunta fica ali, no ar, pesando sobre ela. O que fazer?
Arriscar a própria vida, o conforto, a segurança do palácio para tentar salvar um povo que ninguém nem sabia que era o dela? A escolha era toda dela. E a resposta dela é de arrepiar. Uma frase curta, mas que mostra uma coragem absurda. E se eu tiver que morrer por isso, morri. É uma entrega total ao destino. Nesse momento, ela decide agir. Pede para que o povo jejue com ela e se prepara para o pior. É aqui que a órfã assustada se transforma de vez na heroína da história. E a partir daqui, o jogo vira. E vira de um jeito espetacular. Porque a Esther não vai na base da coragem apenas. Ela age com uma estratégia, uma inteligência brilhante. Ela vai até o rei, consegue o favor dele, mas não faz o pedido de uma vez. Em vez disso, ela convida o rei e o seu grande inimigo, Amã, para um banquete. A tática dela é genial. Ela não só sobrevive ao encontro, como começa a tecer uma teia. Ao adiar o pedido e convidar para um segundo banquete, ela faz duas coisas. Infla ainda mais o ego do Amã e deixa o rei extremamente curioso. Ela está preparando o palco com toda a calma para o momento perfeito. E então, entre os dois banquetes, acontece algo que parece banal. Uma daquelas coincidências do destino. Na mesma noite em que Haman, cheio de ódio, está construindo uma forca para o Mordecai, o rei, lá no palácio, simplesmente não consegue dormir. Um detalhe pequeno, com consequências gigantescas. O que acontece em seguida é tão irônico que parece mentira. Para passar o tempo, o rei manda lerem os registros do reino. E o que ele descobre? Que Mordecai salvou a vida dele de uma conspiração e nunca foi recompensado por isso. E no exato momento em que Amã chega todo orgulhoso para pedir a permissão para enforcar o Mordecai, o rei pergunta para ele qual é a melhor forma de honrar um homem. Amã, achando que a honra era para ele, descreve uma cerimônia grandiosa. E o rei ordena, pois faça tudo isso para Mordecai. A humilhação é pública, é total. E no segundo banquete, com o palco perfeitamente montado, Esther finalmente joga a bomba. Ela revela que o plano de Amã é para exterminar o povo dela. O rei fica furioso e o resultado é uma inversão de destino perfeita, poética. Amã é condenado à morte na forca que ele mesmo construiu para Mordecai e Mordecai é promovido a uma posição de honra. Mas a vitória ainda não estava completa. Tinha um problema burocrático. A lei persa dizia que um decreto real não podia ser revogado. Mas o rei dá a Mordecai, que agora é o seu braço direito, o poder de escrever um novo decreto com o selo real. E esse novo decreto dava aos judeus o direito de se defenderem de seus inimigos. Assim, o dia que estava marcado para a destruição se tornou um dia de grande vitória. Para comemorar essa salvação milagrosa, foi criada a festa de Purim, um legado de alegria que nasceu à beira do abismo. E ela é celebrada até os dias de hoje. E a gente termina com a frase que define toda essa jornada. Ela nos deixa com essa reflexão sobre propósito. A história de Esther nos faz pensar que, às vezes, as circunstâncias mais difíceis, os lugares mais improváveis, podem ser exatamente onde a gente precisa estar para fazer a diferença. Quem sabe para um tempo como este.